Deus está cansado de uma igreja que não reage. A igreja precisa reagir. O que é reagir, apóstolo? Reagir em cima da palavra que Deus está liberando, é ter ação de obediência à palavra. Queridos, Deus não quer lidar com a incredulidade. Chega de ser crente paralisado. Há um espírito de paralisia espiritual que está alojado na mente e no coração de muitos. O que você vê nos últimos dias é pessoas dizer: eu não tenho força. Eu não tenho força. Meu irmão, vamos sacudir. Eu quero, mas eu não consigo. Meu irmão, você crê na palavra? Eu creio, mas parece que comigo não dá certo. Queridos, Deus está à procura de uma igreja, não de uma multidão. Deus está à procura daqueles que estão ouvindo a palavra e dando crédito, creditando ela no seu viver. O que é dar crédito à palavra? É você pegar a palavra e colocar ela em prática logo em seguida. Mas nós estamos vivendo um tempo de uma igreja adormecida, como o vale de ossos secos. A igreja do vale de ossos secos é a igreja que eu vou ver se dá tempo, eu vou ver se eu consigo, eu vou ver se eu vou. Eu já sei isso. Isso que está falando eu já conheço. A igreja dos últimos dias está sufocada de conhecimento e de pouca prática. Se conhece muito, mas não tem ação naquilo que conhece. Você vai evangelizar uma pessoa hoje, ele já sabe tudo, mas o tudo que ele sabe não muda a vida dele. O tudo que ele sabe não cura ele. O tudo que ele sabe não transforma a situação de momento que ele está. Mas se você vai falar da palavra, ele fala: eu já sei. E se a palavra do nosso Criador é poder, então como eu sei, e essa palavra que eu sei não muda a minha vida? Essa igreja do Vale dos Ossos Secos também era a igreja conhecedora da palavra. Eles conheciam da existência de Deus, mas por algum momento foram se distanciando de Deus, se distanciando de Deus, se distanciando de Deus e da palavra de Deus, e praticando coisas que não agradavam a Deus, até o ponto de se tornarem um vale de ossos sequíssimos, a Bíblia diz. Queridos, nós precisamos urgentemente acordar nossa fé. A fé que nos faz vibrar quando nós escutamos a palavra de Deus. Lembra que talvez alguns aqui há um tempo muito distante, quando ouviam uma palavra, logo se emocionava. E alguns estão dizendo: as igrejas nos últimos dias estão frias. Não é a palavra que está fria, a palavra não muda, a palavra é a mesma. Quem se esfriou somos nós. É tanto conhecimento que a gente não se deixa mais ser guiado pelo Espírito. E muitas vezes nós queremos ter mais conhecimento do que o Espírito Santo. O Espírito está falando, está doutrinando, está ensinando, porque Ele quer nos limpar, Ele quer avivar a igreja, Ele quer trazer vida de volta para a igreja, mas a gente não recebe mais.
Então nós precisamos viver esse avivamento. O avivamento que precisamos é um avivamento pessoal. Diga: avivamento pessoal. Mas o que nós queremos nos últimos dias? O avivamento coletivo. Sabe por quê? Porque o avivamento coletivo, alguém produz alguma coisa para mim me sentir bem. Alguém vem aqui, dá 2, 3 gritos, fala 2, 3 línguas estranhas, e aí eu estou em busca desse ambiente. Eu estou em busca do ambiente ao qual alguém produz algo para mim. A gente está tão acostumado a só se assentar para ser servido, que a hora que Deus nos chama para servir, a gente não quer. E aí quando a gente não acha alguém para ativar esse fogo, a gente fala: o culto hoje não foi bom, foi fraco, foi frio, mas a palavra de Deus foi pregada. Mas por que eu não estou sentindo mais? Porque o altar que se chama meu coração não arde mais. Esse altar está entulhado de cinzas, e a cinza fria não deixa o fogo aquecer. Então nós precisamos mudar esse comportamento. Fala comigo: eu preciso de um avivamento. Diga: avivamento é tornar a viver, é vida. Nós precisamos desse avivamento pessoal, para que nós não andemos atrás de avivamento coletivo. Porque o dia que não tiver ninguém para tocar fogo, você morre. Tem gente que vive atrás de profecias e cultos de avivamento. Por quê? Porque ele não consegue mais avivar a si mesmo. Olha para o teu irmão e diga: o Espírito Santo que está em você também está em mim. Então se ele produz no irmão da direita, por que não está produzindo no irmão da esquerda? O defeito não é o Espírito do fogo de Deus, o defeito é o irmão, é a casa que está habitando esse poder. Pois se funciona na minha vida, tem que funcionar na sua vida. Se funciona em mim, tem que funcionar em você. Esse poder é o Espírito de Deus. Avivamento, diga: eu quero avivamento. Tem muita gente que está deixando de viver o avivamento. Não é porque Deus não quer te avivar, é porque você não se submete ao Espírito. Então, por que há muitas pessoas que estão deixando de viver? O avivamento é acessível. Ele é uma promessa de Deus nas nossas vidas. Muita gente está deixando de viver o avivamento, não porque não deseja. Tem gente que deseja o avivamento, tem gente que está desejando, mas porque a sua mentalidade ainda não foi redimida. Diga: mente e coração não se entrega, não se submete, então não tem possibilidade de viver o poder de Deus. Então tem gente que até quer, diga: eu quero avivamento, mas para viver avivamento eu preciso me submeter a Deus, obediência à palavra. Às vezes eu até quero, mas todas as horas que eu chego perto desse poder, desse fogo, a minha carne me pede algo e eu me submeto a ela. Tem pessoas que estão assim, próxima de viver essa comunhão e esse poder em Deus, mas tem algumas coisas que a mente e o coração, as emoções, os desejos não permitem. E viver um avivamento é uma escolha. Diga: uma escolha. Diga: eu decido viver avivamento. Por que eu escolho? Porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Então é eu que vou escolher se eu vou viver a promessa ou não. É as minhas atitudes. Aquilo que Deus prometeu já está selado. Aquilo que Deus prometeu não tem como voltar atrás. Ele falou e Ele faz.
Só que eu vou ter que escolher. Eu preciso ter uma mentalidade, eu preciso ter um coração redimido, entregue, para que eu possa viver isso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aqui tem uma chave, ou 3 chaves aqui. A igreja, se o meu povo, primeiro, você tem que entender que você é povo dele. Você tem que resgatar a sua identidade. Todas as vezes que o povo de Deus, preste atenção, se rebelaram contra Deus e caíram em desgraça e viraram escravos, e quando eles se lembraram do Senhor e lembraram que eles tinham um Criador, Deus olhou para eles. Você precisa resgatar a tua identidade. E por que que o nosso inimigo não quer que eu resgate a minha identidade? Porque todas as vezes que eu resgato a minha identidade, eu sei quem é o meu Criador. E quando eu sei quem é o meu Criador, eu me submeto a Ele. A primeira chave é resgatar a identidade, é saber que você é um filho e uma filha de Deus, que você é um povo de Deus. A primeira coisa é resgatar a identidade. Quando é que nós perdemos a identidade? Quando nós nos embriagamos nas coisas dessa terra. Todas as vezes que o povo de Deus se afastou de Deus, eles perderam a identidade. Eles começaram a ter prazer naquilo que Deus não oferecia para eles. Eles começaram a ter desejos por aquilo que não era de Deus na vida deles. A Bíblia vai dizer para nós que se chama pelo meu nome. Diga humilhar e orar. Diga resgatar a identidade. Resgatar uma vida de humilhação e de oração para quem? Para Deus. Porque quando você não se humilhar para Deus, você vai se humilhar para esse mundo. Quem aqui já se humilhou muito aqui por prazeres da carne? Por pessoas, por paixões, por desejos? Quem aqui já se humilhou só para obter aquilo que a carne desejava? Não, eu tenho que me humilhar ali, porque senão eu não tenho sucesso. A primeira coisa, resgatar a identidade. A segunda coisa, se humilhar para quem não vai me maltratar. Se humilhar para quem vai olhar para mim e dizer assim: meu filho. Humilhar-se a Deus e voltar a orar. A história vai dizer que os grandes avivamentos começaram, não com multidão, com poucas pessoas, dentro de quartos, em oração e humilhação e rendição a Deus. E aqueles homens, poucos homens, que voltaram, resgataram a identidade de filhos, diga filhos, e começaram a se humilhar, e a orar, e se render a Deus, arrependendo do pecado, e dizendo: Deus, nos socorre e nos ajuda. Todas as vezes que o povo de Deus se deu a este papel perante o seu Criador, Deus os abençoou. A igreja não quer mais orar. A igreja não tem mais paciência para adorar.
Nós nos cansamos facilmente se ficarmos 1 hora de pé orando e adorando. Imagina de joelho. Acabou. Nós, no momento de adoração, aonde tem que estar o nosso coração e a nossa mente, igreja? Porque se a mente e o coração, na hora da adoração e da oração, não estiver em Deus, você não está adorando a Deus, você está adorando qualquer outra coisa. Ou você só está sendo marionete dentro do sistema, abrindo a boca e repetindo o que o outro está cantando. Deus não chamou você para ser assim. Eu sou do tempo que quando começava a adoração, eu estava assim. Quando o pastor falava amém, vamos nos sentar, eu estava assim. Porque eu nem sabia. O meu corpo estava sendo conduzido, a minha mente e o meu coração não estavam na terra. A igreja precisa voltar a orar, buscar a minha face. A igreja precisa buscar a Deus de todo o coração como o melhor amigo. Qual é a face que a gente anda buscando? Quem a gente anda procurando? Nós precisamos buscar a face e se afastar dos seus maus caminhos. Agora nós vamos usar o texto bíblico que diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diga: Deus não me chamou para acusar, para ser juiz da vida de ninguém, mas Deus me chamou para adorá-lo, se humilhar a Ele e afastar do meu mau caminho, não de observar o caminho dos outros. É o meu mau caminho, não o caminho do outro. Porque enquanto eu estou olhando para o defeito do outro, eu não estou vigiando o meu coração. Então, é claro que nós precisamos viver isso aqui. Aí depois disso tudo acontecer dos céus, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Há um processo. Todo avivamento traz cura, todo avivamento traz vida, todo avivamento traz restauração, todo avivamento traz mudança de vida. A Bíblia diz que quando em Atos dos Apóstolos eles estavam reunidos, e quando veio o poder, o Espírito sobre eles, a Bíblia diz que a partir daquele momento a igreja crescia em números de salvos, não em números de oba-oba, mas em números de salvos, que ouviram e aceitaram em seu coração a palavra, e a Bíblia diz: foram batizados, diga batizados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito. A ministração da palavra de hoje, nos dias atuais, é a mesma ministração do tempo passado, mas os ouvintes são outros. Você precisa estar sedento, você precisa estar apaixonado, ou senão você vai ficar todos os dias procurando uma igreja para você participar de um culto, nunca vai pertencer a lugar nenhum, e você vai ficar sempre assim. Hoje foi bom aqui, vou quarta-feira de novo, aí quarta-feira não foi bom, eu acho que eu vou procurar outra igreja. Você nunca vai ter uma raiz, você nunca vai ter um avivamento genuíno, porque você ainda não entendeu que não é as paredes, se são pretas, se são amarelas, se são verdes, se não é se tem luz, se não tem luz, se tem LED, se não tem LED, se tem ar, se não tem ar. O problema não é a estrutura física, o problema sou eu.
eu sou o problema. É eu que preciso tomar uma atitude diferente a partir de hoje. Diga, o arrependimento diário é uma das chaves para viver o grande avivamento. Todo dia você precisa ter arrependimento. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado, pastor. Não, não é eu que estou dizendo, é Deus. Diga arrependimento diário. Diga arrependimento diário. Arrependei-vos. Tem que haver arrependimento. Tem que se arrepender de todo o teu coração. Porque essa é a palavra. Arrependimento para obter um avivamento. Depois do avivamento a palavra não muda, ela continua a mesma. Você quer ver uma coisa? Atos capítulo 2 versículo 38. A palavra não muda pós-avivamento e nem antes do avivamento. A palavra é a mesma. A Bíblia diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom. Diga, esta palavra é pós-avivamento. Eu quero te falar o quê? Que antes do avivamento a ordem é se submeter, se arrepender. Pós-avivamento a ordem é arrependimento. A mesma coisa, não muda. Então, queridos, para você que está em busca de uma palavra nova, não existe. A palavra vai ser a mesma, de Gênesis a Apocalipse. O avivamento é arrependimento. Desde o princípio. Se o meu povo se humilhar, aí Deus vem resgatar a identidade. Agora aqui em Atos, o povo já havia recebido o poder. Depois do avivamento, Pedro continua com a mesma palavra, porque só assim vamos receber o Espírito Santo. A igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja morta. Que palavra dura é essa, apóstolo? É a pura verdade. A igreja que não tem o Espírito Santo é uma palavra morta. É uma igreja morta. É uma igreja que está morta. Sem o Espírito nós estamos mortos. Morto espiritualmente, porque é Ele que nos conduz. Diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Eu quero mexer com você hoje. Eu quero tirar você da zona de conforto. No versículo de número 39, a Bíblia diz assim, ó: pois a promessa é para vocês, diga aleluia, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Diga, essa promessa me pertence. Agora, tudo aquilo que Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas eu também tenho que cumprir alguns requisitos. Diga, Deus, Ele é santo. Deus não é pecador. Então nós vamos ter que mudar alguns comportamentos para a gente viver a promessa. Tem gente que diz assim: Deus já me prometeu tanta coisa, olha, tanto profeta já profetizou coisas sobre a minha vida, até agora não aconteceu nada, e nem vai acontecer enquanto não tiver um alinhamento. Eu conheço muitas pessoas frustradas, que diz que já participou de tantas coisas, e tantos profetas já profetizaram, que já profetizaram e já falaram, por que não acontece na minha vida, e aconteceu na vida do vizinho? Você já está errando duas vezes, está cuidando da vida do vizinho e do resultado deles. Você tem que olhar para você, você tem que olhar para dentro do teu interior, e dizer: Senhor, revela-me o que está acontecendo, porque eu não tomei posse disso.
tem promessas de Deus e profecias de Deus que só vai acontecer na sua vida a partir de um avivamento. E o avivamento só vai chegar se tiver humilhação, oração e restauração de identidade. Eu sou filho de Deus. E todo aquele que é filho precisa se submeter ao seu pai. Pai falou? O pai falou? Então obedeça. Tem gente sofrendo, e muito, porque não obedece os pais. Os pais naturais aqui da terra. O pai está falando, não é esse. É esse sim. Daqui a pouco, está lá sofrendo. Então eu quero que você compreenda isso. Obediência. Esse é o requisito, querido. Obediência. Olha o que ele diz mais, versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia. E o que? Insistia com eles. Salvem-se dessa geração. Diga, avivamento é algo maravilhoso. Mas para viver esse avivamento, eu preciso fugir de algumas coisas perversas que estão desajustadas e desalinhadas com a vontade do meu Criador. Estão entendendo isso? Deus, Ele quer fazer com que você possa viver esse poder. No versículo seguinte a Bíblia diz: os que aceitaram a mensagem foram, diga, a mensagem é essa, duríssima, que Pedro estava pregando. Diga, confronto. Tem muita gente que está fugindo do confronto. Note uma coisa. Tem pessoas que quando você confronta ela com a verdade, o que ela faz? Ela foge. Tem gente que só quer que você escute ela, que você ouve ela. Se você falar o porquê ela está vivendo aquilo, ela nunca mais fala com você. Estão compreendendo isso? Certa vez, há muito tempo atrás, num mundo tão distante, eu atendi uma mulher uma vez. Ela me pediu ajuda para com o casamento. E eu observei que o problema era ela. Centralizadora. Ela queria mandar no marido, humilhava o marido tinha que comer na palma da mão dela. E aí eu falei, identifiquei o problema. Aí eu falei, eu preciso falar com o marido. Quando eu fui conversar com o marido e alinhar o marido, ela tirou todo mundo da igreja. Sabe o que é isso? É uma pessoa que quando é confrontado para alinhar, para que o avivamento venha e restaure o casamento, a saúde, a família, a pessoa sai, porque ela não está disposta a se render a Deus. Estão compreendendo isso? Deus, Ele traz confronto. Quando Deus fala para o profeta, se o meu povo se humilhar, é confronto. E se arrepender do mau caminho. Já pensou você falar assim, você quer andar comigo? Mas se você não parar de andar nesse caminho torto, eu não quero mais nem conversar com você. Tem pessoas que vão ficar chateadas com você. Nossa, mas eu sou assim? Não, eu não. Ai, você está se achando santo, né? Mas é Deus que está dizendo. Não é o ser humano, é Deus. O próprio Deus está dizendo isso. Preste atenção nisso aqui. Hoje é um culto que vai alavancar as nossas vidas espirituais. Satanás não quer que você escute a palavra. Olha, é claro que haja um confronto. Houve um acréscimo no número de seguidores. Aproximadamente quantas mil? Quantas mil? Quantas mil? Mas só tinha 3.000 pessoas lá? Diga, pessoas que não querem ser confrontadas, elas não vão viver avivamento. Diga, avivamento é confronto. Porque não há possibilidade de ter avivamento sem rendição
sem conserto, sem alinhamento. Avivamento é confronto. Eu preciso ser confrontado. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, você precisa ser confrontado. Porque tem gente que ninguém tem coragem de falar para ele. Sabia? Sabia que tem muitas mulheres que estão frustradas porque não tem coragem de falar para o esposo aonde ele está errando? Aí eu vou te falar, vou te ensinar um segredo. Presta atenção. Vou te ensinar um segredo. Levanta 3 dias de oração e jejum na madrugada, para o Espírito Santo pegar ele. O problema é que você também não usa as armas. Sabe o que a Bíblia diz? Que a mulher ganha o seu marido sem? Diga, sem brigar. Porque Deus vai pegar e vai confrontar. Deus vai falar. Deus vai organizar a coisa. Consagra e jejuma. Porque se não tiver confronto, não tem avivamento, não tem acréscimo, não tem crescimento. Avivamento traz vida, traz abundância, traz riqueza, traz paz. Aonde o avivamento se instala, tudo muda. Começa a ter uma vida abundante. Um avivamento é um mover do Espírito Santo que varre, que limpa todas as pessoas. Diga, Espírito do Senhor, vem me confrontar, para me limpar, para me transformar. Queridos, não acredite em um avivamento porque tem alguém orando em línguas no culto. Só por isso não é base para um avivamento. Porque tem muito crente desviado que fala em línguas estranhas. Como isso, apóstolo? Aí ele já pegou, ele é batizado. Ele tem um dom. Eu já fui orar para pessoas que estão no mundo mesmo. E você começa a orar e ele começa a marchar. Porque naquele momento ele se envolveu de alguma forma. Naquele momento ele falou, se rendeu ali. E ele já tem o dom. Então entende uma coisa, avivamento, o sinal de avivamento é transformação, o sinal de avivamento é redenção, o sinal de avivamento é expansão, é crescimento, o sinal de avivamento é prosperidade, é ganho de novas almas. Diga, isso é um avivamento. Então compreenda que esse avivamento, ele precisa me confrontar, ele precisa me limpar. As pessoas que ele toca, tem que ser limpa. Tem que haver transformação. Porque em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Diga, eu sou livre. O Espírito de Deus vai me dar liberdade. Aonde há avivamento, foi restaurado vida. Aonde há avivamento, as cadeias vão cair. Aonde há avivamento, há salvação. Diga glória a Deus. Diga, Senhor Espírito Santo, eu quero ser livre. Diga, me liberta. Primeiramente, de mim mesmo, da minha carne, das minhas vontades, dos meus pecados. É Ele que vai fazer. O avivamento, ele precisa produzir em nós isso. Ele precisa restaurar em nós a presença do Eterno. Queridos, quando nós deixamos de ter comunhão com Deus, tem muitos que perderam o entusiasmo e a vontade de ter comunhão, de cultuar, de vir para a igreja, de adorar. Perderam o entusiasmo, perderam a convicção, perderam a vontade. E aí, no longo do tempo, isso vai ficando automático. Sabe o que a gente fala? Deus está em todos os lugares. Diga aí, é verdade. Diga, é verdade. Mas Deus não está com todo mundo. Entende?
Porque Jesus disse: aonde tiver 1, 2 ou 3 ali, eu. Então ele está dizendo o quê? O ajuntamento, a unidade, também gera avivamento. Comunhão, queridos. Tem que ter comunhão. Nós precisamos voltar a ter vontade de estar juntos na casa de oração. Hoje é dia de cultuar. Eu vou cultuar com os meus irmãos. Eu vou fazer parte desse povo que não perdeu a convicção e nem a comunhão com a palavra do Senhor e nem com o Espírito Santo. Eu vou voltar a adorar a Deus. Eu vou voltar a buscar a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Toda vez que o povo perdeu a comunhão, o povo pereceu. Queridos, eu estou falando comunhão com a palavra. Se reunir para aprender. Até Jesus, ele ia nas sinagogas para se reunir, para o quê? Aprender. Lembra que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e uma estava muito ocupada, diga ocupada, com os seus afazeres, e a outra se assentou aos pés, e Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e não será tirada dela. E qual foi a resposta para Marta? Marta, você anda muito ocupada. Queridos, a nossa ocupação de vida não pode nos roubar o momento de se assentar para aprender. Isso é avivamento. Porque quando eu me assento para aprender, eu vou ser confrontado. Quantos estavam sentados ali e eram confrontados pela palavra que Jesus estava ministrando? Quantos estavam sentados ali e eram confrontados? Todas as vezes que eu estou fugindo de confronto, agora isso você marca. Todos que fogem de confronto, fogem da transformação. Quem não quer ser confrontado é porque não quer ser mudado. Todos que fogem de confronto, quando você vai confrontar, quando você chama aquela pessoa para falar com ele naquele ponto ao qual ele está deixando a desejar e a falhar, e ele está fugindo de você, é porque ele não quer ser mudado. Quando você vai sentar com alguém, eu preciso falar com você, ou dentro de casa, com a família, com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, e ele fica fugindo dessa conversa, ele não quer essa conversa, é porque ele não quer mudar. Por isso que tem gente que se levanta, vai embora, tem gente que não fica. Por quê? Porque hoje a palavra é de confronto. Tem gente que fala: nossa, esse culto está ardido demais para mim, eu pensei que hoje ia ser diferente. Você sentou aqui para ser confrontado, para viver um avivamento. Então quem foge do confronto, quem adia a reunião de alinhamento, é porque ele está adiando a mudança de vida. Deus está chamando a igreja dele para um dia de confronto, para um dia de alinhamento. Todas as vezes que nós deixamos de estar na presença, nós apagamos o fogo do Espírito. A Bíblia diz, queridos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A Bíblia também diz: não apagueis o fogo do Espírito. Queridos, você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Você quer que as profecias comecem a andar na sua vida? Então aceite o confronto e mude o roteiro da sua vida. Mude o roteiro da sua vida. Queridos, a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo de número 29,
E aqui nós vamos orar. Versículo 1. A Bíblia diz: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E a mãe dele chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. No versículo 2, a Bíblia diz: e ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o seu antepassado. O quem? Davi. Versículo 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo do Senhor. E o que ele fez? Sabe o que isso quer dizer? É que o rei que estava antes dele fechou as portas, perdeu a prática. O povo, quando é governado por alguém que não adore a Deus e que foge da presença de Deus, é um povo que vai perecer também e vai praticar as mesmas coisas. Mas diga agora: graças a Deus. Diga: graças a Deus que um novo rei se assentou para mudar a história. Agora, a Bíblia diz no versículo de número 4: convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste, e disse: escute-me, levitas, consagrem-se agora. E o que? Consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e retire tudo o que é impuro do santuário. Diga: eu sou o santuário. Diga: hoje eu sou o santuário. Diga: nesta noite tem que se abrir de novo, tem que tirar a sujeira, tem que tirar a imundícia. Eu preciso me consagrar para a habitação do céu voltar. Ele chama os sacerdotes. Diga: eu sou sacerdote. Se ele chama e dá um decreto, é porque eles estavam descansados e não praticavam mais. Hoje eu quero chamar aqueles que estavam não praticando mais. Se consagrem. Olha, algo está para acontecer de extraordinário. No verso de número 6, os nossos pais foram o quê? Diga: nada está perdido. O que fizeram lá no passado só vai influenciar no meu presente se eu praticar as mesmas obras que eles praticavam. Mas diga: hoje eu estou disposto a não praticar as obras do passado e começar a viver as obras do futuro. Agora vai haver uma mudança. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e abandonaram. O que eles fizeram? Abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor, e deram-lhe o quê? Desviaram o rosto do local de habitação de quem? Do Senhor. Aonde estão os seus olhos? Para onde você está olhando? Pois aquilo que os seus olhos estão fitos é aquilo que você anda desejando. Para onde estão os seus olhos? Você se afastou da habitação do Senhor e você perdeu a presença. Porque, ao contrário que alguns pensam que Deus está em todo lugar, não é verdade. Os olhos do Senhor está sobre toda a terra, mas a presença dele não. A presença dele está aonde o adora, o invoca. Uma coisa é os seus olhos estar lá, outra coisa é você estar. Porque tem ambientes que eu tenho certeza que você não entra, mas você sabe o que está acontecendo lá, mas você não está lá.
A Bíblia vai dizer no verso de número 7: também fecharam as portas do portico e apagaram o quê? Diga, meu Deus! Havia uma ordem para não apagar as lâmpadas. Apagaram a lâmpada, não queimaram incenso, e o que mais? E nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Diga, tudo que não podia fazer, os sacerdotes fizeram. Fechou a porta, apagou a luz e não trouxeram mais ofertas de adoração ao Senhor. Meu Deus, tem muita crente que está desta forma e dizendo: eu tenho Deus, eu ando com Deus, Deus está comigo. Deus disse que Deus está com você enquanto vós está com Ele. Nós precisamos resgatar essa identidade. Eles fizeram o que não podiam fazer. Tudo que não podia fazer, eles agora estão fazendo. Qual que é a ordem? Levítico capítulo 6, versículo 12. Essa é a ordem, que não pode ser abandonada. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda a manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o quê? O holocausto sobre o fogo, e queimará sobre ele a gordura das ofertas. Diga, ofertas de comunhão. Foi tudo que eles pararam de fazer. Quando não se obedece e se rende e deixa de fazer o que Deus está pedindo, você não tem avivamento. E quando não tem avivamento, não tem vida em nada que você faz. Você vai ter resultados momentâneos. Por isso que tem muito crente que tem um resultado bom um mês, outro mês não tem. Por isso que muitos têm alegria um mês, o outro não tem. Porque o avivamento é vida de Deus na sua vida, é vida de Deus no teu interior. O avivamento é o Espírito de Deus dentro de você, reproduzindo o que há no céu na sua vida na terra. O que eles fizeram? Apagaram o fogo e não fizeram mais a oferta ao holocausto. Aí eles fecharam o templo. Fecharam o templo. Tem gente que está com o coração fechado. Tem gente que o altar dele, que é o coração dele, não queima mais. Não tem mais avivamento. Não tem mais poder de Deus, não tem mais a glória de Deus. No versículo de número 13, o fogo deve ser o quê? Continuamente aceso. Não deve ser o quê? Apóstolo, eu ando assim meio triste, eu não estou tendo força. O fogo apagou, irmão. O fogo é a força. Diga, fogo é força. Tem gente que o fogo dele está igual quando o gás está acabando, não tem? Aquele gás amarelinho, assim meio azulado embaixo, que a panela não ferve mais. Por quê? Porque não está mantendo a fé, perdeu a identidade, tirou os olhos da habitação do Senhor, fechou a porta do templo. Tem gente que ainda tem coragem de me dizer assim: eu estou fechado. Eu não, estou aberto para Deus. Vem, Espírito Santo, quebra tudo, me machuca se for preciso, abre a ferida para tirar o câncer. Por quê? Porque nós precisamos disso. A ordem é manter o fogo aceso. Quem tem que manter o fogo aceso é você, irmão. Não é avivalista não, não é pastor não. Sabia disso? Quem tem que manter o fogo aceso é você. Diga, o rei deu uma ordem, mas ele não foi acender o fogo. Ele teve que chamar o sacerdote e falar: vem cá, vamos conversar.
você é sacerdote. Ô irmão, você é sacerdote. Ô irmã, você é uma sacerdote. Ô fulano, você é um sacerdote. Coloca fogo nesse altar, tira essa cinza, começa a ter oferta de comunhão. Vamos para a igreja, vamos louvar. É isso que eu estou fazendo com você aqui hoje. Eu estou incendiando você. Eu estou trazendo confronto para tirar você da zona de conforto. Está duro, apóstolo, mas é confronto. Somente através do confronto você vai sair dessa zona de conforto que você está. É porque Deus. A onda agora é culpa de Deus. A gente toma as decisões, a gente faz o que a gente quer, a gente compra o que quer, e a gente culpa Deus quando dá tudo errado. Volta a queimar, meu irmão. Volta a viver para Deus. O que o Senhor me chamou para fazer? Eu vou fazer. Eu ainda não fui batizado, eu vou me batizar. Eu ainda não me entreguei para Jesus, eu vou me entregar. Queridos, se você tiver com um problema, que você já foi desenganado por todo mundo, por todos, e você souber que tem alguém que pode fazer algo, você vai atrás? Eu vou perguntar de novo. Hoje é dia de confronto, porque o confronto traz salvação. Se você tem um problema que você foi desenganado, e alguém chega para você e fala assim, ó, eu conheço alguém que pode resolver esse problema seu em alguns segundos, só que ele mora em São Paulo, você vai atrás? Sim ou não? Você faz de tudo para ir? E essa pessoa que vai mudar a tua eternidade, vai te levar para o céu, está bem pertinho de você, por que você não vai atrás?